Nosso tema é relacionamento e comportamento. Você sabe que nós fomos chamados para parecer com Cristo. Somos chamados para ser conformes Ele é. Isso é muito claro no Novo Testamento. Fomos chamados para cada dia sermos moldados, sermos transformados na imagem de Jesus. E ser moldado e transformado na imagem de Jesus é uma questão de relacionamento. Relacionamento. Muita gente pensa na vida cristã como uma vida de conquistas. Mas conquistas sem relacionamento é igual a vazio, é igual a frustração. Conquistas que são frutos de relacionamento significa propósito alcançado. Então, o desafio do cristão é ter relacionamento com Deus. Mas nós temos uma crise de relacionamento e comportamento. Todos nós pensamos muito em termos de comportamento e talvez muito pouco em termos de relacionamento. O que é que significa? O que estou querendo dizer? Muitas vezes nós dizemos para Deus, Deus, eu vou te obedecer. Provavelmente, se você é cristão, você já deve ter feito muitas vezes promessas a Deus, você já deve ter assumido posicionamentos, e é isso que a gente faz na presença de Deus. Deus, eu quero te obedecer, eu vou te obedecer, vou mudar a minha vida, vou santificar a minha vida, vou andar na tua presença, vou buscar as coisas do reino. Todo cristão quer isso. Todo cristão que de fato quer seguir a Jesus e cumprir a palavra de Deus. Mas aí nós fracassamos em algumas áreas da nossa vida. Ou seja, comportamento errado, comportamento ruim. E aí a gente corre para a presença de Deus, nós pedimos perdão e pedimos, Deus, me ajuda a mudar o meu comportamento. Ou então, muitas vezes, nós mesmos tentamos mudar o nosso comportamento através da nossa força de vontade. Muita gente diz, olha, eu vou mudar o meu comportamento, agora vai. O problema é que sempre que tentarmos mudar o nosso comportamento, sempre que tentarmos santificar a nossa vida somente com a força da nossa vontade, nós vamos ficar frustrados. Por quê? Porque nós não conseguimos vencer o pecado por nossa força de vontade, nós não conseguimos vencer o mundo por nossa força de vontade, de fato nós não conseguimos por nós mesmos mudar o nosso comportamento. Então o que Deus faz para mudar o nosso comportamento? Ele nos chama para um relacionamento. Muitas vezes nós pensamos de uma forma invertida, nós queremos mudar o nosso comportamento para que possamos ter relacionamento com Deus. Quando Deus faz um caminho inverso, Ele nos chama para um relacionamento com Ele para que então possamos mudar o nosso comportamento. Então você corre para a presença de Deus para ter relacionamento com Ele. E como resultado deste relacionamento, você tem o seu comportamento mudado. Deixa eu dar um exemplo bíblico. Provavelmente você conhece a história do filho pródigo. O filho pródigo quebrou o relacionamento com o pai. Disse, pai, me dá a parte dos bens que me cabe porque eu vou embora. Ele quis ir embora. O pai deu. E esse filho, então, fez muitas coisas erradas, ou seja, teve um comportamento ruim. Em determinado momento, ele pensa em voltar para a casa do pai, para a presença do pai. E ele está pensando muito sobre o comportamento que ele já tinha tido até ali. Então, ele diz, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Em que ele está pensando? Ele está pensando em comportamento. E na cabeça dele está assim, meu pai não vai me aceitar ou vai ter grande dificuldade de me aceitar por causa do meu comportamento. Mas o pai recebe, abraça o filho, troca as roupas do filho, as sandálias, coloca um anel no dedo e o pai dá uma festa. Em que o pai está pensando? Relacionamento. Então, quando Deus olha para nós, é óbvio que Ele não aceita o nosso
comportamento ruim. Deus não aceita pecado, Deus não aceita coisa errada. Mas Ele também sabe que nós não conseguimos mudar o nosso comportamento por nós mesmos. Ele quer que nós mudemos o nosso comportamento. Então o que Ele faz? Ele nos chama para ter um relacionamento com Ele. Não deixe a sua mente te enganar. Quando você erra, quando você fracassa, não deixe que os seus sentimentos digam, olha, Deus não está mais olhando para você porque você errou. Nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, que vive para interceder por nós. Isso não significa liberdade para pecar, mas significa que se corrermos para a presença de Deus e nos arrependermos, nós então voltamos a ter um relacionamento com Deus, porque somos perdoados em Cristo Jesus. E porque voltamos a ter um relacionamento com Deus, nós mudamos o nosso comportamento. Mudança de comportamento é fruto de relacionamento. Se não for por esse caminho, nós sempre vamos ser frustrados. A história de Pedro é muito interessante. Pedro estava com os discípulos junto a Jesus e Pedro se aproximou e disse, Jesus, eu estou pronto para morrer por ti. E Jesus disse, Pedro, ainda antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Pedro disse, não, eu estou pronto para morrer. Mas como Jesus disse a Pedro, aconteceu. Ele pecou, negou a Jesus por 3 vezes e pensou que estava tudo acabado para ele. Jesus morreu, ressuscitou e a Bíblia mostra um reencontro de Pedro com Jesus. Jesus aparece aos seus discípulos, eles estão no barco, e então eles reconhecem que o Senhor está na praia e Pedro pula do barco, nada, vai correndo até Jesus e Pedro está pensando no seu comportamento. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Ele não pergunta sobre o comportamento de Pedro. Ele pergunta, Pedro, você ainda me ama? E Pedro disse, eu te amo, Senhor. E Jesus pergunta pela 2ª vez, Pedro, você me ama? E Pedro diz, eu te amo, Senhor. E Jesus pergunta pela 3ª vez, Pedro, você me ama? Ele diz, eu te amo, Senhor. Jesus diz, então, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava oferecendo para Pedro? Estava oferecendo relacionamento. O relacionamento muda comportamento. Então o que eu quero dizer para você, querido, é não deixe nenhum fracasso te paralisar ou determinar o teu futuro. Corra para um relacionamento com Deus. Corra para Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor. Não tente com as suas próprias forças, embora nós tenhamos que muitas vezes ter boa vontade, mas não imagine que é apenas com a sua boa vontade, com a sua força física ou força sentimental, pessoal, você vai mudar o seu comportamento. Creia na intercessão de Jesus. Ele é o nosso intercessor e vive para sempre para interceder por nós. Então, Jesus, ele toma as nossas fraquezas, ele perdoa o nosso pecado, a nossa injustiça, justamente para que possamos continuar no relacionamento com Deus. E quando nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, nós começamos de fato a mudar o nosso comportamento e nós vamos ficando mais parecidos com Jesus a cada dia. Então não deixe os teus fracassos te enganarem. A cada fracasso, corra para Jesus. Não dependa de você mesmo. Dependa do Senhor, dependa da intercessão dele. Você vai mudar a sua vida e você vai ser moldado, conformado à imagem de Cristo. Parecer com Cristo. Esse é o nosso alvo.